turma, bom dia, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos um ótimo dia, um excelente dia a todos, tá? Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, nós temos aqui a nossa agenda. Para hoje nós temos gramática com dígrafo, tá? Temos as palavras com NH e LH. Em caligrafia, nós temos as palavras com RR, sílabas com RR pós, aliás, com R pós vocal, tá? E casa seria caligrafia, né, na página 21, tá? Então, só temos 2 livros hoje para nós trabalharmos, tá? Então, vocês só vão pegar o livro de gramática e de caligrafia, ok? Somente esses 2 livros, tá? Vamos iniciar aqui, tá? Então, em gramática, nós temos o dígrafo, tá? E o que é esse dígrafo, tá? O dígrafo, turma, é quando 2 letras são usadas para representar um único som, para representar um único fonema, tá? Uma sonoridade, ok? Então, são dígrafos o CH, o LH, o GU, QU, SC, SC cedilha, XC, SS e RE, tá? Então, esses são dígrafos, ok? Então, visualmente dá para a gente memorizar quem são esses dígrafos, tá? Só que tem um detalhe, o GU e o QU só serão dígrafos, tá? Quando a letra U não for pronunciada, quando a gente pronuncia uma palavra, tá? Quando você não ouvir essa sonoridade, então eles não serão dígrafos, ok? Então, GU, QU só serão dígrafos quando a letra U não for pronunciada, ok? Exemplo, aluguel e querido, tá? Então, estou deixando aí 2 exemplos para vocês, ok? Então, dígrafo é quando são usados 2 letras, tá? Para representar um único som, um único fonema, ok? Há também os dígrafos vocálicos, tá, turma? Que eu trago aqui para vocês, tanto vocálicos como consonantais, ok? Então, são os dígrafos, né? Vocálicos são aqueles formados por vogal mais M ou vogal mais N, tá? En, in, tá? O som emitido dessas palavras, né? Ele acaba sendo um som de vogal com o sinal gráfico tio. Por exemplo, né? Limpeza, umbigo, anta, gentileza, tá? E várias outras palavras que vão vir com essa vogal mais ou a consoante M ou a consoante N, tá? Então, são os dígrafos formados, tá? Por vogal M ou vogal N, tá? Então, temos um exemplo aí que mostra bem para vocês, ok? Nós vamos só fixar aqui, tá, turma? Então, o dígrafo, lembrando, tá? Ele ocorre quando 2 letras são usadas para representar um único som, um único fonema. Foi o que a gente viu no início, tá? Então, são dígrafos LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, SC, XC, tá? E os exemplos que eu coloco aí de LH, olho, temos aí o dígrafo, sonho com NH, chave com CH, carro com RR, osso com SS, queijo com QU, sangue com GU, nascer com SC e desço com S cedilha, tá? Então, essas são algumas palavras, tá? Que eu estou colocando aqui para exemplificar para vocês, ok? Então, turma, de acordo com essas informações, lá na página 21, tá, do livro de gramática de vocês, nós temos um texto também, tá, que traz todas essas informações que eu acabei de passar aqui para vocês, tá? Então, vocês estão visualizando 2 imagens, tá? Uma carroça, tá? E uma chupeta, ok? Então, aí faz o som, né? Vai explicar aí para vocês, nessa partezinha embaixo, o RR com som de R e o CH com som de X, tá? É um exemplo, né, mostrando a vocês a sonoridade de cada um. E tem o seguinte aí, você escreve 2 letras, mas o que houve é apenas uma letra. Então, o dígrafo é o grupo de letras, né, que apresenta um único som, tá? É aquilo que a gente acabou de ver, ok? Então, temos aí temos os dígrafos e algumas palavras, tá? Representando cada um desses dígrafos, ok? Vocês vão fazer essa parte de leitura final, que é só também detalhando o que a gente acabou de ver aqui, tá?
Então, o dígrafo é essas duas palavras, tá? A união dessas duas palavras que representar um único som, um único fonema, e dígrafo são todos esses que eu mostrei no quadro, que também tem no livro de vocês, tá? E aqui na atividade, tá? Na página 22, na primeira questão, vocês vão completar o texto a seguir com os encontros consonantais, tá? Ou com os dígrafos, tá? São semelhantes também, ok? Então, vocês vão fazer a leitura do texto e vão completando com o que está faltando, tá? Ou com o encontro consonantal ou com os dígrafos, ok? E na letra B, na letra A, circule os dígrafos e sublinhe o encontro consonantal que você completou no texto, tá? Então, de acordo com o que vocês vão completando, vocês vão circulando também, dígrafo e encontro consonantal, ok? Na letra B, copie os dígrafos que você circulou e escreva outras palavras com eles, tá? Então, aí no quadrinho vocês vão colocar os dígrafos e vão escrever palavras aí de acordo com ele. Da mesma forma a letra C, mas dessa vez com encontro consonantal. Coloca no primeiro quadrinho o encontro consonantal, as palavras, tá? E logo do lado, aliás, o encontro, né, a partezinha destacada, e logo do lado são as palavras, ok? Na segunda que nós temos, copie nos locais adequados as palavras do quadro, que possuem dígrafo ou encontros consonantais. Então, vocês vão encontrar algumas palavras, tá? Aí no quadro, e vão fazer só a separação, ok? Aí no quadro de dígrafo e no quadro de encontro consonantal, ok? Aqui na página 23, vocês vão escrever o nome das figuras abaixo, tá? E circular os dígrafos e encontros consonantais que aparecem nos nomes, tá? Então, aí temos 4 imagens na primeira fileira, mais 4 imagens na segunda e mais 4 imagens aí na terceira fileira aí, tá? Então, vocês vão colocar o nome de cada uma delas e depois circular, tá? Os dígrafos ou encontros consonantais, ok? Na quarta aqui, vocês vão preencher o jogo de dominó usando as indicações do quadro abaixo. Então, tem 2 quadrinhos fazendo indicações, tá? No número, na letra D, temos paradígrafo. E no segundo quadrinho temos encontro consonantal, tá? Para que vocês possam completar aí o jogo de dominó de vocês, ok? Malu, por favor, gente, desculpa, viu? Porque minha cachorrinha hoje tá querendo participar aqui da aula, tá? Então, turma, aqui na próxima, na página 24, tá? Nós temos aí a finalização da questão dos dígrafos, tá? Então, vocês vão separar as sílabas das palavras abaixo e sublinhar as sílabas com dígrafos em encontro consonantal. Então, vocês vão separar cada uma dessas palavras aí, tá? E depois vão classificar aí em questão de dígrafo e encontro consonantal. Então, temos a palavra chave, ovelha, bolha, obra, chuva, criança, frio, pluma, flauta e planeta, tá? Então, vocês primeiramente vão separar, tá? Sexta, leia as palavras do quadro a seguir para responder às alternativas propostas, tá? Então, vocês vão ler cada uma dessas palavras do quadro, tá? E aqui na sequência, vocês vão responder as alternativas propostas. Então, na letra A, né? Copie apenas as palavras com dígrafos, tá? Então, somente copiar as palavras com dígrafo aí desse quadro. Na letra B, copie apenas as palavras com encontro consonantal. Então, vocês também só vão copiar as que têm encontro consonantal. E na letra C, copiar as palavras que têm dígrafo e encontro consonantal, ok? Então, vocês só vão separar aí letra A, letra B e letra C, ok? Finalizando essa parte aqui, tá? Dessa gramática, tá? Nas páginas 22, 23 e 24, nós vamos entrar aqui em ortografia nesse mesmo livro, que é justamente o texto que vocês estão visualizando aí do lado, tá? Que são palavras com NH e LH, tá? Em ortografia. Então, vocês vão fazer a leitura desse poema aí, tá? O retrato do pato. Então, vocês vão fazer uma leitura aí, absorvendo toda a informação que passa para vocês, tá? E vamos ver agora as palavras com LH e NH. Tá? Você sabe quando usar corretamente o LH e o NH? Tá? Sabe-se, tá? Em regras, tá? Sabe-se que a letra H, no início da palavra, ela não tem som, tá? E até em outro momento também não terá som nenhum, tá? No entanto, quando ela se junta com as consoantes L ou N, elas acabam formando dígrafos, tá? Com os sons diferenciados.
Nos dígrafos, cada consoante ela perde sua unidade sonora, né, sua sonoridade, uma vez que a sequência das consoantes ela forma um único som, tá, representando apenas um único fonema. Então, lhá, nhá, nhê, lhê, tá? Então, vai formar quando as duas forem juntas, ou LH ou NH, ok? Então, trago aqui algumas palavras, tá, com LH. E um erro muito comum, turma, é na utilização do LH ou LI, que se confunde por ter a sonoridade semelhante. É isso que ocorre, né, devido à proximidade da pronúncia, né, desse dígrafo LH e da sílaba LI. Às vezes a gente, quando vai escrever a palavra, se a gente não, principalmente quem está iniciando a questão da escrita, acaba trocando, né, fazendo essa escrita incorreta. Eu trouxe algumas palavras aqui para vocês observar, tá? É a escrita delas. Então, a palavra família, está certo? Olha aí, ó, familiar. Esse formato aí, ele está errado com LH, tá? Temos a palavra Brasília. Olha aí como é que é escrito Brasília, mas muitas vezes escreve Brasília como está pronunciando a palavra. A grande maioria, né, das vezes que as palavras estão incorretas é porque a pessoa acaba escrevendo como pronuncia a palavra, tá? Mas muitas vezes quando a gente pronuncia, o vício de linguagem, tá? A pessoa acaba escrevendo aquela palavra conforme ela está falando, tá? E muitas vezes a palavra não está correta, tá? É nesse sentido aqui. Por a questão do LH e do LI ter esse som tão parecido, tão semelhante, no momento da escrita para quem está iniciando, acaba fazendo a troca, tá? Então, a palavra auxílio, olha como é que é correto aí o auxílio. Mas algumas vezes, né, algumas pessoas acabam escrevendo auxílio com LH, está errado. Mobília, mobília é com LI, não é mobília com LH, tá? Utensílio, utensílio com LI e não utensílio com LH, tá? Então vamos ver aí, ó, família e família. Tá? Então, família com LI está correto, com LH está incorreto, tá? Tá errado. Brasília é com LI. Auxílio também é com LI. Mobília com LI. Utensílio com LI, ok? Então, essa questão é social, né? E pelo vício de linguagem que todos nós temos, né? Nem infelizmente não, é uma questão de linguagem mesmo, tá? Mas em todas as áreas, médicos, advogados, pessoas assim mais estudadas, elas vão ter vícios de linguagem. Até nós, professores, também temos vícios de linguagem, tá? Então, é por conta disso, tá? Que quando se inicia a leitura, a escrita, tá? É por isso que a gente aconselha muito a vocês fazerem bastante leitura, porque a leitura, ela ajuda, né, na escrita correta das palavras, tá? Então, lá no início da escrita, há essa confusão por causa da sonoridade, principalmente nas palavras que vêm com LH e LI, ok? Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção, uma ideia, tá? De como seria. E temos aqui as palavras com NH. Então, trouxe a palavra galinha, farinha, minha e aranha, tá? Essa daqui ela não vai confundir, não, tá? Essa daqui vocês vão saber a escrita correta. Tá? Não tem tanta confusão na sonoridade não, ok? Então, só trouxe essas 4 palavras, tá? E elas estão separadas aí em sílabas para que vocês possam compreender melhor, tá? Então, lá na atividade, tá? De ortografia de vocês, ok? Na página 25, vocês vão encontrar algumas palavras, eu estou trazendo algumas palavras para vocês. Na página 25 também terá algumas palavras, tá? Tanto com NH como LH também, ok? E na primeira questão, vocês vão sublinhar as palavras do poema que tenham NH e LH. Então, lá naquele textinho, tá? Vocês vão, esse texto, tá? Da página 24, vocês vão estar sublinhando, ok? As palavras com NH e LH, ok? Eu tentei colocar aqui, mas eu não consegui colocar as páginas, tá? Porque às vezes o programa ele não vai permitindo, tá?
Então, na segunda aqui nós temos forme 5 palavras com NH e mais 5 palavras com LH. Então, vocês vão encontrar sílabas, tá? Na página 25, na segunda questão. Então, vocês vão formar tanto palavras com NH como LH, tá? É bem fácil de fazer. Na terceira, complete as palavras com NH e LH, depois pinte de vermelho as palavras escritas com NH e de amarelo as palavras escritas com LH. Também é bem fácil, vocês vão completar, né? Vocês vão encontrar palavras, elas estão incompletas, vocês vão completar com NH ou LH, depois pintar conforme a questão pede, tá? Também é bem fácil de fazer, ok? Aqui na página 26, tá? Vocês vão encontrar o nome das figuras na cruzadinha. Então, lá na quarta questão, vocês têm uma cruzadinha, tem imagens lá. Cada imagem tem a sua numeração correta, para que vocês coloquem o nome correto dessa imagem lá na cruzadinha, tá? Então, só vou dizer apenas um aqui. O número 1 é o coelho, tá? Então, vocês vão colocar o coelho, vão procurar, tá? Onde é que vai ficar essa palavra coelho na cruzadinha? Observar também as outras imagens e escrever o nome delas corretamente lá na cruzadinha, ok? Na quinta, vocês vão acrescentar o H às palavras conforme o modelo. Então, temos a palavra bola, com o acréscimo do H vai ficar bolha, tá? Então, observem bem esse modelo, porque vocês vão estar acrescentando também o H nas outras palavras. Então, tem a palavra galo, mala, fala, fila, vela e cavaleiro, tá? Então, vocês completam, tá? Com acrescenta, na verdade, o H e vão formar novas palavras, tá? E nas sextas, vocês vão reescrever as frases abaixo, substituindo as figuras das palavras, tá? Então, tem a frase A, B, C e D, tá? Vocês vão observar a imagem, vão reescrever essa frase, tá? E substituindo essa imagem pela palavra correspondente a essa imagem, ok? Também é bem fácil de fazer, tá? Então, turma, aqui a gente finaliza aqui essa parte de gramática, tá bem prático e bem fácil essas atividades para vocês, tá? Aqui nós vamos dar início aqui às nossas orientações de caligrafia, ok? Então, em caligrafia, saúde, meu amor, espirrou aqui. Então, em caligrafia, tá, turma, nós temos o seguinte, temos essas duas páginas, tá? 17 e 18, ok? Temos a segunda aqui, ó, observe as palavras dos retângulos e copie acrescentando o R formando novas palavras, tá? Então, temos a palavra aí moro, tora, varra, muro e cara, tá? Vocês só vão acrescentar o R, tá? Nessas palavras e formar novas, ok? Na terceira, turma, temos algumas palavras em que vocês vão separar as sílabas dessas palavras, ok? Percebam que essas palavras, elas têm o RR, tá? Então, vocês sabem que RR e SS ficam em sílabas diferentes, viu, turma? Nunca se separa a sílaba deixando esses R's junto, não, tá? No momento em que vocês forem separar as palavras, elas vão ficar em sílabas diferentes, ok? Então, observem isso bem no momento em que vocês forem separar essas palavras, tá? Aqui na página 18, turma, nós temos as sílabas R's pós-vocálico. Então, temos A, E, I, O e U, ok? Então, temos um texto aí, porque o universo é escuro e não tem fim, tá? A gente já viu já teve até uma noção disso, tá? Em outras disciplinas, tá? A gente viu, né, algumas questões do universo, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura aí, entender por que o universo é escuro, tá? E não tem fim. Aqui na primeira questão dessa página 18, nós temos o seguinte: circule nas frases abaixo A, E, I, O e U. São as sílabas com R pós-vocálico, tá? Então, vocês vão observar cada uma das frases, tá? Circular, ok? Essas sílabas aí, nas palavras que vocês encontrarem, cada uma dessas questões aí, tá? Aqui na segunda, procure estas palavras no caça-palavra. Então, vocês vão encontrar um quadro, como vocês estão visualizando aí. Vocês vão visualizar cada uma dessas palavras e procurar aí nesse quadro abaixo, ok?
Lá na página 19, tá? Vocês vão copiar em ordem alfabética as palavras encontradas e separar as sílabas, ok? Então, essas palavras que vocês encontrarem aqui, nessa segunda questão, vocês vão escrever elas, tá? No primeiro quadrinho, tá? Nessa primeira partezinha de um lado. Do outro lado, vocês vão separar cada uma dessas palavras, separar as sílabas de cada uma delas, ok? Não vão colocar a separação primeiro e depois a palavra, não. Copia a palavra primeiro na primeira coluna e na segunda coluna separa. Tá? Então, tá bem fácil, bem prático de vocês resolver. Pronto, é como vocês estão visualizando aqui. Nessa primeira coluna, vocês copiam as palavras em que vocês encontraram com A, E, I, O e U. E do outro lado, vocês vão separar, tá? As sílabas de cada uma dessas palavras, ok? Então, na página 20, nós temos aqui, complete as palavras com A, E, I, O e U. Depois vocês vão copiar, tá? Então, vocês vão completar, vocês têm algumas palavras aí na primeira coluna. Vocês vão completar com A, E, I, O ou U, tá? Cada uma delas. E do lado vocês vão copiar elas completa, ok? Na quarta, forme palavras, ok? Então, vocês têm aí o C, P, B, S, tem o AR, tá? Do outro lado temos as sílabas tá, to, co e na. Então, vocês vão formar palavras, tá? No momento que vocês forem formando essas palavras, façam a ligação também, que vai também ajudar e auxiliar vocês a fazerem corretamente, ok? A página 21 e 22 será... 21, né? 21 será para casa, tá? Também é só para vocês copiarem, retirar do texto e copiar palavras, também tá bem simples. Algo importante, turma, que eu trago aqui para vocês. Todas essas atividades, quando vocês resolverem, mais uma vez lembrando, copiem na forma cursiva, tá? Tem aluno me enviando a atividade e tá escrevendo na forma bastão. Eu sei que é difícil, a cursiva é mais difícil, tá? Vocês estão em um momento de adotar uma letra, né? Ou a cursiva ou a bastão, tá? Mas é importante que essa atividade do livro de caligrafia vocês tentem fazer na forma cursiva, tá? Porque é para vocês ir treinando essa atividade, porque já que é atividade de caligrafia e a caligrafia pede para vocês escreverem na forma cursiva, é importante que vocês escrevam na forma cursiva, tá? Então, por favor, tentem fazer isso, se esforcem só mais um pouquinho para vocês adotar, né? Não adotarem não, escrever nessa forma cursiva. Eu entendo que é mais difícil, né? Que se você tiver adotado já a forma bastão é mais fácil para vocês, mas tentem um pouquinho se esforçar nessa questão da cursiva, ok? São pouquíssimos alunos que fazem de uma outra forma, tá? Então, eu peço a eles que tentem fazer na forma cursiva, tá? Os que já fazem na forma cursiva, joia, ok, tá? Então, a gente vai finalizar as nossas atividades aqui, tá? Eu desejo a todos uma excelente atividade. Qualquer dúvida ainda que surgir, vocês podem estar me enviando uma mensagem, tá? E até a próxima aula. Tchau, turma!